no sol, sim, né? Banho de sol, melhor coisa que tem. Então tá, tô entendendo que ninguém ficou com dúvida, né? Se ficar, me manda e-mail, ok? Com relação... Ih, até para gravar... Começou a gravar, beleza. Então tá, então já que não tem nenhuma dúvida do questionário, vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Eu gostaria de saber de vocês o que é impressão. Qual a impressão que vocês têm do dia de hoje? Como assim? Quando a gente fala a palavra impressão, É uma coisa que você acha, assim, tipo, a minha impressão é que tá sol hoje. Tá um dia bonito. você utiliza alguma informação do seu corpo, né? Por exemplo, seu olho vê que tem um dia de sol, né? E você tem a impressão que está quente quando fica lá fora, né? Ou ainda, Gabriel, hoje a internet está muito ruim, eu nem vou pedir para vocês deixarem a câmera ligada, tá? Então hoje vamos fazer diferente. Ou, se você vê o mar sem onda, você tem a impressão de que hoje tá bom para nadar, né? Ou se você lê um texto, né? A Mariana escreveu ali no chat, o que você achou daquele texto, né? Ao ler, você tem uma impressão, você pode falar o que você acha daquele texto, tá? Por que eu estou usando essa palavra impressão, né? Porque foi a mesma que eu usei lá na tarefa da semana. Eu pedi para vocês verem algumas imagens e pedi para vocês escreverem as impressões de vocês, né? E daí eu percebi que as poucas que eu recebi retorno já, retorno é hoje, é a data de hoje, gente, não deixem de mandar a tarefa, não aprofundaram muito, né, o que acharam, o que causou, né, a leitura do texto e a percepção daquelas imagens, tá? Então, vejam, tô aqui no Classroom projetando para vocês, né, semana 27, só recebi 4 respostas ainda, 4 tarefas até o momento, ainda não, né, até o momento. Se eu abrir aqui o pedido, tá? Lembram que eu pedi para que vocês entrassem no site, né? Às vezes eu não uso a palavra site em inglês, eu uso a palavra sítio, que é em português, tá? Então, às vezes eu peço para vocês entrarem no sítio, né? Ou no site. Aqui eu pedi no sítio. Entrar nesse endereço aqui, tá? Nesse sítio para ver imagens, tá? Vocês vão perceber que... Bom dia, Pedro. A gente está falando um pouco sobre a tarefa dessa semana, semana 27. Acho que você não fez ainda, né? A Laura está entrando agora. Bom dia, Laura. A gente está falando um pouquinho da tarefa dessa semana 27, tá? Que era para vocês escreverem as impressões de vocês, tá? Então, nessas imagens aqui, né? Por exemplo, ao ver essas imagens, eu poderia ter a impressão que embaixo do casaco, do chale, das cholitas, né, estava bem quentinho, estava bem, enfim, estava bem quente e ela estava protegida do frio da região, né? Ou, ao ver, eu poderia comentar assim, nossa, eu achei lindo aquele colorido todo e aquela composição do chale com as tranças, com as saias, né? Ou não, assim, eu não gostei muito do jeito que elas se vestem. Isso são impressões, tá? E daí, na sequência, eu pedi para que vocês visitassem outro sítio, né? Outro site, outro website, né? Para ler esse textinho aqui, das cholitas escaladoras, né?
e daí depois escrever que mudança que a gente percebe na vida das cholitas, né? Nas primeiras imagens ali do primeiro sítio, vocês vão observar algumas tarefas que elas fazem, que elas têm, tarefa na sociedade, né? Trabalho delas. Aqui, quando vocês leem essa notícia, vocês vão ver que elas agora servem como guias, às vezes, né? Podem, inclusive, levar turistas para escalar. Então, que mudanças são essas que percebem? Que vocês perceberam, que a gente poderia ter a impressão a partir da leitura do texto e a partir da visita desse site, tá? Essa é a tarefa. E eu gostaria que vocês fizessem para entregar hoje, tá? Esse é o prazo. Ok? É da semana 27, né? Isso, querido, que acaba hoje, tá? Uhum. Bom dia, Gustavo. Ok. Bom dia, Raika. Por que vocês estão entrando só agora? Aconteceu alguma coisa? Vai ver, se confundiram e acharam que era 11h25 a aula. Raika, você estava atrasada aí? Você se perdeu no horário? Oi, prof, desculpa por chegar atrasada. Eu me perdi no horário. Eu pensava que era 11h25. Desculpa, sério. Uhum. Tá bom. O Gustavo também se confundiu no horário, Gustavo? Tá, beleza. O Gabriel Machado chegou? Estou aqui de novo na... Não, não chegou. Nem o Bruno chegou, nem o Ângelo chegou, né? Nem a Maria Dionísio. Chegou, se manifesta. Ok. Então, ficou um pouco mais claro o que é para fazer de tarefa? Tá? Para quem chegou atrasado, depois corre lá e vejam esses primeiros minutinhos aí da aula que ficou gravado, né? O que eu quero de tarefa e explicando um pouco mais. Tá bom? Eu, particularmente, acho elas lindas, as cholitas, tá? Mas, claro, cada um tem sua impressão e sua opinião, tá bom? E ali, na minha tarefa, não tem certo ou errado, tá? Com relação a isso, né? Achar bonito ou feio, tá bom? São opiniões. Pessoal, estamos indo para o último capítulo relativo à América do Sul. E depois viajaremos para a América Central, tá? O último capítulo da América do Sul vai falar sobre a economia, certo? Reparem que a gente começou estudando características físicas, né? Depois estudamos características históricas, falamos de povos ancestrais, de povos nativos tradicionais, certo? Falamos de densidade populacional, falamos de IDH, de problemas de algumas cidades, né, de alguns países da América do Sul, tá? Lembrando que aqui nas aulas de geografia, a gente está estudando genericamente o continente americano, tá? O que é genericamente? Gerais, por linhas gerais, características gerais, tá? Quando eu falo de gerais, eu não estou me detalhando, eu não estou aprofundando uma pesquisa e trazendo muitas informações detalhadas, tá? Eu estou aqui apresentando e generalizando, né, o que se fala de natureza, o que se fala de população, de poluição, de economia também, tá? Ou seja, aqui são o que mais se destaca, o que mais salta aos olhos, tá? E daí, quando a gente fala de economia, como é que vocês acham que é a economia da América do Sul? Alguém quer participar falando alguma coisa? Eu acho que é mais relacionado com o clima de cada lugar, né, da América do Sul. Tipo, se tem mais café, ali, tipo, melhor para café, vai vender mais café. Uhum. Não sei. Faz sentido.
Ou seja, né, aquele primeiro setor da economia que está relacionado com a extração de matéria-prima vai depender dos aspectos naturais, dos aspectos físicos da geografia da América do Sul. É isso que a Laura está querendo falar, né? Ou seja, se é muito frio, caramba, não vai dar para plantar cacau, por exemplo, né? Pode-se plantar pera, cereja, isso mesmo, bem pensado. Mas e se a gente falar de indústria, de comércio e serviços? Eu posso falar que na América do Sul eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro setor da economia? Ou seja, a extração de matéria-prima, seja ela vegetal ou mineral, ou animal, a indústria e comércios e serviços? Sim. Sim? Sim. Sim, claro que sim, gente. Eu sempre vou ter os 3 setores da economia atuando nos continentes, nos países, nos estados. Às vezes, até na mesma cidade, eu vou encontrar os 3 setores da economia, mas um vai se destacar mais do que o outro. Um setor da economia vai se destacar mais do que o outro, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá, prestando atenção aqui agora nesse capítulo 12, no capítulo Economia da América do Sul, tá? Algumas características. É uma economia bastante variada. Sim, né? Eu tenho os 3 setores da economia, tá? E ela é variada apesar dessa herança colonial, tá? Apesar de ter uma desigualdade social muito grande. E apesar de ter uma influência política, cultural e econômica de outros países, certo? Então, isso é muito positivo, na verdade, se a gente for pensar na América do Sul, porque mesmo com a história que a gente tem, e com a história presente também, né, ou seja, com a influência presente que a gente tem, tá? A gente mesmo assim consegue se destacar em algumas partes, em alguns setores, tá? Como, por exemplo, uma indústria de tecnologia, né, que a gente vai encontrar na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo, no Brasil, tá? Vejam que, para a gente ter uma noção, né, do que a gente conta de economia aqui na América do Sul, parques industriais, tá? Agroindústrias, tá? E daí a agroindústria, vejam que já é uma associação dessa indústria, desse segundo setor da economia, que vai atender, que vai estar amarrado com esse primeiro setor da economia, que é a agropecuária, tá? É o beneficiamento do açúcar. Da cana-de-açúcar eu posso fazer o álcool, que vai misturar com petróleo, perdão, com a gasolina, para ir para a bomba do posto de gasolina, para encher o tanque do meu carro, certo? Dessa cana-de-açúcar pode sair o açúcar refinado, branquinho, lindo, maravilhoso. Pode sair o açúcar demerara, pode sair o açúcar mascavo. Quem vai fazer isso é a indústria, ok? Que está diretamente vinculada a esse cultivo da cana-de-açúcar. Só para trazer um exemplo para vocês. E daí vejam que quando a gente vai falar de agropecuária e de indústrias, a gente vai encontrar áreas com tecnologias avançadas, né? Exemplos com tecnologias avançadas e exemplos de agricultura que são de subsistência, né? Que são orgânicas, que são pequenas propriedades, tá? Então, é variado o sistema. Nos melhores exemplos, alguns países atendem também à economia mundial e tem investimento nacional e estrangeiro. O que quer dizer isso, gente? Que algumas economias dos países aqui da América do Sul são conhecidas mundialmente. Atende o que um país precisa, atende a necessidade de um país. E, consequentemente, serve como possibilidade, né, possibilita a instalação de empresas transnacionais
dentro dos territórios aqui da América do Sul, tá? Ou empresas que são brasileiras, empresas que são colombianas, também podem, sim, instalar, né, em outros países do mundo, tá? Quando a gente fala de economia, galera, tá, de mercadorias, a gente vai sempre falar do produto interno bruto, do PIB, tá? Se eu tenho, Gustavo, um PIB alto, isso é bom ou ruim? Tá me ouvindo, Gustavo? Escreveu aí no chat? Eu não vejo. Ele disse bom ali no chat, prof. Obrigada. Sim, perfeito. Ser alto é bom. Ter PIB alto é bom, né? Ter taxa de analfabetismo alta é péssimo, tá? Então, PIB alto, a gente consegue perceber que quem se destaca nesse cartograma, tá? E daí eu até quero ler para vocês o que é cartograma. Galera, olha só, viagem esse desenho, um monte de quadrado, o que é isso? É um cartograma, tá? Eu até pesquisei aqui que eu não sabia falar muito bem sozinha. Cadê minha definição de cartograma? Que eu copiei. Ai, caramba. Bem, eu vou explicar com as minhas palavras, então, tá? Cartograma é um desenho, tá? E apresenta visualmente, né? Através de uma forma geométrica, normalmente os quadrados aqui, certo? São quadrados, alguma informação numérica, tá? Então, o cartograma é um desenho, né? É algo visual que apresenta através de quadrados, normalmente, formas geométricas, tá? Informações numéricas. E que informações numéricas que a gente tem aqui, tá? Conforme a área desse quadrado aqui, a gente vê que o Brasil se destaca no PIB, se destacou ali no ano de 2017, né? A gente consegue perceber, e aqui tem uma legendinha, né? Que se a gente quisesse, poderia até colocar, imaginar um quadradinho do lado do outro aqui. Que a Argentina também se destaca bastante, tá? Além disso, Colômbia, além disso, Equador, Peru, Chile, aí tem os menores, né? Uruguai, Paraguai, Bolívia, Guiana, bem pequenininha, tá? Suriname, bem pequenininha, ok? Esses números eu imagino que sejam em bilhões de dólares. Quem quiser, e vocês devem fazer isso, acompanhar essa apresentação com o livro na mão, a gente está na página 173, tá? Abram o livro na página 173 para acompanhar com a gente. Acompanhar essas imagens, inclusive, que eu tiro do livro, tá? Bom dia, Bruno. Que bom te ver por aqui. Eu estou explicando sobre o capítulo 12, um capítulo novo, tá? Abre o seu livro na página 173 e acompanhe a explicação juntamente com a apresentação que está na tela. Tá, Bruno? Isso aqui não precisa. Onde é que eu estava? Aqui, certo? Então, a gente vê o destaque aqui para o Brasil se comparado aos demais países da América do Sul, nesse cartograma. Tá legal? O que eu quero destacar? Vou lá para outro. E o maior PIB, tá? E a maior parte da população economicamente ativa, tá? Ela está empregada no terceiro setor da economia, tá? Gente, isso, genericamente falando, vale para o mundo todo, tá? No mundo todo, a gente vai encontrar um grande desenvolvimento do terceiro setor da economia, que é o setor de comércios e serviços, tá? Mas, Guiana é uma exceção, olha só, tá? Guiana é uma exceção, e se vocês estão aí com o livro aberto, na página 173, vocês vão observar que
o PIB da Guiana é maior no setor industrial, e não no terceiro setor, e não no setor de comércios e serviços, tá? Vejam que muitos desses países da América do Sul, eles vão trabalhar com commodities, tá? O que são commodities, gente? São produtos, são mercadorias, isso aqui deveria até estar em itálico, tá? São de interesse mundial, tá? E que são determinadas, os valores das commodities, tá? Tem um preço que é fixado, que é determinado internacionalmente, tá? São um grupo de países, tá? Que vai determinar, então, o valor de uma commodity. Me dá um exemplo de uma commodity. Petróleo é uma das maiores commodities que a gente tem no mundo, certo? O valor do barril do petróleo não vai ser determinado pelo Irã, né, que é um grande produtor e exportador de petróleo. Não vai ser determinado pelos brasileiros, pelo Brasil, porque extrai petróleo do pré-sal. Não. É um valor que vale para o mundo todo e que é determinado por um conjunto de países. E vejam, quando se tem muita oferta, é muito comum, tá, o preço baixar. Quando se tem pouca oferta, tá, é muito comum o preço aumentar. Então, esse preço, ele vai oscilar. Fala. Né, que caiu a internet aqui em casa, eu tô usando o 4G do celular porque... mas é meio ruinzinho, daí pode acabar caindo de novo, tá? Tá bom. Senão a aula está sendo gravada, é uma aula de conteúdo novo, é importante que quem não está, ou quem cair, não conseguir voltar a assistir. Tá bom? Beleza, Gabriel, obrigada por informar. Então... Prof, minha internet está muito ruim, eu tô caindo um monte, mas acho que agora vai dar certo. Sim, meu amor, a minha internet também está bem ruim hoje. Eu entendo, Laura. Por isso que todo mundo com as câmeras fechadas, que hoje eu já combinei, que nem precisava abrir câmera por conta disso, tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Então, vejam, se as commodities, tá, que são de interesse mundial e que são geradas também nos países aqui da América do Sul, tá, elas estão em alta, os preços estão bons, tá? Como consequência, a gente vai ter menos desemprego. Como consequência, a gente vai ter melhor condição de vida da população daqueles países, tá? Mas o contrário também é verdadeiro. Se a commodity está com preço baixo, né, como a gente vê, por exemplo, na Venezuela, né, sofrendo com o valor do barril do petróleo muito baixo, e sendo a principal mercadoria que a Venezuela exporta, tá? A gente vê, na verdade, muitas dificuldades econômicas e sociais na Venezuela por conta disso, tá bom? Partindo para a agropecuária, né, entrando nesse setor, então, nessa economia, né, nesse tipo de economia. Eu tomo atenção, né, para o Brasil. Bem, o Brasil se destaca na América do Sul pelo tamanho, pelo PIB. Vocês acabaram de ver que o PIB é maior no Brasil, né? E daí vejam, tá, que a agropecuária no Brasil e na Argentina, que cor que predomina aqui, galera? Amarelo? Aonde você tá botando o mouse? Não consigo ver. No Brasil e Argentina. Ah, tá, laranja e amarelo. Uhum. Isso mesmo, Laura. Vejam que a Argentina mesmo, pensando na área dela, né, tem muito mais amarelo que outra cor, tá? O que é o amarelo? Isso é interessante vocês verem até ali no livro de vocês, na página 175, tá? Porque aqui na tela pode aparecer a cor diferente, o tonzinho que tá ali com a legenda, tá? É criação de gado. Gente, são milhões de cabeças de gado que o Brasil e a Argentina criam para exportar, tá? Você sabia disso, Enzo? Sim. Então, o gado de corte e o gado leiteiro, tá? Vão ser uma das economias mais importantes do Brasil e da Argentina, tá? Outra coisa, o que tem esse ícone aqui, ó?
terras não cultivadas, estou mostrando agora ali com o cursor, ó, que está na cor roxa. Onde que não é cultivada? Aqui na América do Sul, galera. Ou que tem menos cultivo? Ali no Chile, perto da Cordilheira dos Andes. Nas Cordilheiras dos Andes, perfeito. Tá? Caramba, se é tudo gelo, se é tudo montanha, vai ser muito difícil você ter área cultivada. Ainda que E tenha, né, sal gente? também, né? Isso também tem parte que influenciada pelo sal, né? Pelo Salar de Uyuni, imagino que você esteja se referindo a isso, né? Ou aos desertos, tá? Então, quando não tem área cultivada, é porque tem algum aspecto físico, né? Muito importante, né? Um relevo, um clima, tá? Acompanhando a Isabela, tem alguma dúvida? Aqui tive um erro de digitação, né? As florestas e as suas importâncias. Olha só, gente, aqui fica confirmado, né? Na verdade, fica reforçado, né, João Vitor? Não sei se você lembra, que a Amazônia ela não é apenas brasileira, né? Ela é um bioma que pega outros países também. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Venezuela, tá? A influência, até num pedacinho aqui do Equador, olha só, como essas florestas, elas são importantes. Aqui não necessariamente é somente a amazônica, né? Mas, enfim, e a importância das florestas está na evapotranspiração, né? Evapora, certo? Possibilita rios voadores, possibilita chuva, tá? Para manter inclusive as economias das outras áreas desse pedaço de terra aqui, dessa América do Sul, tá? Então tá. Vejam que o motivo pelo qual o terceiro setor da economia, né, que está aqui escrito nesse slide, né, ele se destaque mais, é porque tem uma modernização muito grande no campo, galera, tá? Essas áreas aqui de criação de gado e de cultivo de cereais, tá? Você vai encontrar muitas áreas planas de planície que facilitam a instalação de grandes máquinas, tá? E, consequentemente, se tem máquina, menos mão de obra, certo? Se você precisa contratar, muitas vezes, alguma pessoa para trabalhar nessas plantações, né, ou nessa criação de gado, normalmente você vai encontrar até pessoas com universidade, pessoas que têm um ensino superior, que têm mais informações, que têm ensino técnico, tá? Como, por exemplo, engenheiro agrônomo para trabalhar, e não apenas um trabalhador que não tem tanto conhecimento, ou melhor, tem um conhecimento que é da prática, né? E não um conhecimento que vem da academia, que às vezes a academia, dependendo do curso, também traz a prática junto, tá? Porque, por exemplo, assim, ó, o que eu tô querendo falar com isso? Vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu não sei construir uma casa, né? E eu sou mestre, tá? Mas eu sei que aqui do lado da minha casa estão construindo uma casa e tem um pedreiro que ele dá conta de construir essa casa sozinho. E vai demorar um longo tempo para ficar pronta essa casa. A Brenda que falou? Aham, é sério. Vai demorar muito tempo para acabar essa casa. Enfim, é que ela sabe onde eu moro. Enfim, tem parentes dela aqui perto. Mas o pedreiro que constrói a casa, ele não precisa nem ter um ensino médio, tá? Ele aprendeu com a prática dele. Então, tem conhecimentos, né? Sei lá, fazer um bolo, né? Que você aprende fazendo, que você aprende uma receita com a avó, tá? Mas tem outras que exigem daí um diploma, né? Exigem uma teoria juntamente com uma prática que a universidade te possibilita, ou um curso técnico, tá? Para fazer esse parênteses aí para explicar melhor. O que eu estou querendo
falar, então, resumidamente? Em muitas fazendas, né, de criação de gado, ou em muitas fazendas de cultivo de cereais, hoje, as mãos de obras empregadas, elas são mãos de obras qualificadas, tá? Entendem qualificado como pessoas que passam por um curso técnico ou um curso superior, tem faculdade, tá? Mas eles são poucos, porque grande parte das coisas quem faz são máquinas, é o mecanizado, tá? E daí se destaca, tá? Aqui vem uma questão da generalização, né, das características gerais, de quem se destaca e o que se destaca. Na Colômbia, o café, tá? Eu acho que foi a Laura que comentou ali do café da Colômbia, né? Lembrando que na África, a gente tem a Etiópia, que é um grande produtor e exportador de café, né, gente? A gente estudou o continente africano, né? Mas a Colômbia é o terceiro produtor e terceiro exportador mundial do café. No Chile, a gente vai ter frutas, né? Gente, lembram que perto do Natal a gente come aquelas cerejas? Eu adoro aquela fruta, aquelas cerejas maravilhosas, assim. Cereja, fruta, é produzida no Chile. E o Chile possibilita isso por causa do clima, tá? Além da cereja do Chile, que vem do Chile, tem questão de pêssego. Estava vendo aqui ontem. Está no livro de vocês, na página 176, tá? Pêssego, cereja e uva. Tá? Uva também gosta de clima frio, tá? Claro que pode passar por uma estufa, por uma proteção toda, né? Mas naturalmente gosta de frio, tá? Brasil e a Argentina, então, vão se destacar em quê? Olha só, Brasil e Argentina bombando. Em soja, em milho, em trigo e na criação, né, e exportação de gado, tá? Então, quando eu falo disso aqui, eu falo de características gerais, eu falo de quem se destaca mais, tá? Outro slide. Saí da agropecuária e estou entrando em recursos minerais e indústrias, tá? Mais uma vez, é uma produção variada de minérios, tá? E, sendo variado esses minérios, lembrem que são os processos geológicos, tá? Que vão possibilitar essa variedade, tá? Eu não consigo construir uma mina de ouro, por exemplo, tá? O ouro, ele é formado por um processo geológico, eu não consigo construir isso, né? É até bizarro falar isso, mas tudo bem. Mas eu consigo construir uma fazenda, né? Baias para cavalo, para gado, enfim, né? Áreas protegidas para aves, tá? Então, quando eu falo que é variado, é muito interessante porque ela é quase que autossustentável, ou seja, todos os minerais que as indústrias utilizam aqui na América do Sul, tá, são extraídas especificamente daqui da América do Sul, tá? Isso é muito positivo, tá? Porque depois, na próxima aula, hoje não vai dar tempo, a gente vai ver que quando os países são unidos, quando a gente tem blocos, países, blocos econômicos, tá? Isso é positivo porque eles se unem, eles se protegem, eles facilitam essa comercialização também, tá? E daí, vejam aqui o quão variada é, né? Porque a gente tem vários desenhos, né? Tem xizinho, tem estrelinha, tem triangulinho, tem barrinha, né? De ouro. Então, vejam que triangulinho é o que mais tem, eu acho, né? Vê comigo. Bauxita tem muito triangulinho. Tem, bem, varia cada área, né? Mas áreas de carvão. Vejam aqui o sul, gente, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como se destacam o carvão mineral, né? A história aqui do sul de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul estão relacionados com carvão mineral, tá? Inclusive para levar lá para São Paulo, Rio de Janeiro, tá? São Paulo, principalmente. O que mais se destaca aqui? Tem a bolotinha, o que é bolotinha? Gás natural,
tá? Gás boliviano, isso é muito importante. Extração de petróleo, olha só. Offshore, né? Tem 2 tipos de petróleo. Não lembro se o Enzo especificou isso quando apresentou sobre o continente africano, mas lembrem que, olha só, tem torrezinhas aqui de petróleo que estão dentro do mar, né? E torrezinhas que estão fora do mar, né? A gente fala de offshore ou inshore, né? Que é dentro ou fora do mar, basicamente, tá? Para extrair petróleo. Tem esse aqui, que é muito importante, o cobre. Olha só o Chile, bombando aqui o cobre. Bombando o ouro. Olha as barrinhas de ouro que a gente vai encontrar. Tá? Só para trazer alguns exemplos. E prata também, né? Os espanhóis se beneficiaram muito, assim como os portugueses, com o ouro, mas também com as pratas. Inclusive, quem viu aquele filme lá, né, Diário de Motocicleta, viu que até hoje é possível extrair minérios de modo geral, tá? Dessa região aqui da América do Sul, tá? E daí a gente fala aqui, ó, nessa tabelinha de gráfico de barras, nesse gráfico de barras, não é tabela, desculpa. Tá acompanhando aí, Manuela? Os maiores produtores de petróleo do mundo, tá? E os maiores da América do Sul. Vejam que no mundo, quem mais produz é a Rússia. Mas tem vários exemplos aqui, ó, tem 5 exemplos aqui, ó, da produção de petróleo aqui na América do Sul. Brasil se destaca, logo na sequência Venezuela, Colômbia, Equador e Argentina. Tá? Só para trazer, então, características de recursos minerais e de indústria. Para finalizar aqui com o turismo, ainda sobre indústria, né? Então, aqui, ó, o Brasil e a Argentina, então, se destacam também na indústria, não somente na agropecuária, tá bom? E principalmente na indústria de alimentos, na indústria de vestuário, automobilística, faltou uma vírgula, petroquímica e farmacêutica. Só para trazer alguns exemplos, ok? E lembrem que essa tecnologia, a biotecnologia, a robótica, tá? As tecnologias da informação, a gente também vai encontrar, principalmente aqui no Brasil, com os tecnopolos, né? Essas empresas que trabalham, que estão junto com universidades, que fazem as pesquisas, certo? E aqui no Brasil se destaca, então, a região de Campinas, que é interior de São Paulo, tá? Pertinho ali da capital, São Paulo, tá? Para finalizar, então, com o turismo, gente, grande parte da população economicamente ativa, PEA, tá? Vai atender o turismo, o setor de turismo, tá? Não somente, galera, tá? Quem tem uma loja que vende ração para o gado, também é terceiro setor, tá? Também é comércio, mas grande parte das pessoas vão trabalhar no turismo, certo? E daí, lembrem que esse comércio e serviços, então, que são voltados para o turismo, tá? Aí a gente já trabalhou em outros momentos, imagino que vocês saibam, né? Mas esse turismo pode estar relacionado com, né? E esses turistas que vêm para cá, para a América do Sul, estão interessados nas histórias, né? O Enzo mesmo, né? Foi visitar o Peru e conheceu muitas histórias do passado, certo? Imagina que um alemão, né? Um chinês pode fazer o mesmo, tá? E certamente ele encontrou pessoas de outros lugares do mundo. Extracontinental, né? Que fez uma viagem de fora, de outro continente. Mas também tem a questão da natureza, galera, tá? Muitos turistas procuram a América do Sul por conta da natureza, né? Porque pode esquiar, né? Pode escalar, pode visitar montanhas, pode fazer avistagem de animais, né? Tem a questão das praias, né? Tem o surf, que em toda a costa brasileira, mas tem o surf também nos países, né, banhados pelo Oceano Pacífico, tá? Tem muitos parques que são protegidos, protegem florestas e animais, né? E tem muitas culturas, né? Por exemplo, as danças, as músicas, as comidas, tá? Que estão relacionadas com esse turismo e com o que os turistas procuram aqui, na América do Sul. Amores, não consegui terminar a apresentação hoje, né? Na próxima aula a gente continua,
Nossa aula já deu agora, já deu tempo, já é meio-dia. Obrigada por hoje. Ótimo final de semana. Tchau, prof, pra você também. Você também. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professora. Tchau, querido. Ih, travou tudo.